Paz do Senhor, crianças, como vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Então, vamos nós para mais uma aula, mais uma atividade, né? E, como sempre, vamos estar orando para que o Senhor venha estar abençoando, amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, te louvamos, ó Deus. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada criança, Senhor, cada família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha estar abençoando essa palavra, que essa palavra venha dar semente, fruto no coração dos teus pequenos, que eles possam entender o significado, Papai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. A nossa história de hoje tá lá em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o 15, 17. Mas o que a gente vai ler depois, que é o para vocês decorarem, falarem, é o versículo 14. Então, 2 Reis 5, 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificada. Quem sabe de qual é essa história? Pois bem, essa história começa com uma menina pequena, uma criança. Naquela época, ela foi levada como empregada na casa de um general muito importante lá da Síria, que era Naamã. Ela foi levada para trabalhar na casa de Naamã, foi tirada dos pais dela, mas era uma menina de Deus. Ela era uma menina que tinha um coração temente a Deus. Ela conhecia o poder de Deus. E ela foi levada, tirada dos pais, e foi levada para a casa de Naamã, para trabalhar na casa dele, para ajudar nos serviços da casa e ajudar a esposa de Naamã. Pois é, ela ajudava a esposa de Naamã. Mas só que essa menininha, ela não deixou a mágoa, o ressentimento, porque ela poderia ter raiva, né? Nossa, me tiraram dos meus pais e me trouxeram para cá, tô longe dos meus pais. Mas mesmo assim ela trabalhava na casa, ela ajudava a esposa de Naamã nos seus deveres. Mas Naamã, ele sofria de uma doença muito, muito grave. Quem sabe o que era? Era lepra. O que é lepra, tia Tati? Lepra é uma doença que tem na pele, que fica cheia de feridas, coça, e ela é contagiosa. Ela é contagiosa. E Naamã era assim. Vocês podem ver? Tá vendo? Ele tinha muitas manchas, feridas na pele, e isso coçava, ele sofria muito com isso. E lepra não tinha cura. Lepra não tem cura até hoje. Somente um milagre, né? E aí ele ia acabar ficando sozinho, porque além de ser contagiosa essa doença, as pessoas que ele amava não iam poder chegar perto dele, que no caso seria a esposa dele, a família dele. Mas a menininha, lembra aquela menininha? Então, essa menina, como eu falei, ela tinha um coração temente a Deus. E aí ela chegou para a esposa de Naamã e falou: Senhora, por que ele não vai até o Eliseu, o profeta Eliseu? Lá, o profeta Eliseu é um homem de Deus. Eu tenho certeza que através da vida do homem de Deus, do profeta Eliseu, Deus vai curar ele. Nossa, a esposa de Naamã já foi correndo contar para ele. Contou para ele, aí ele ficou meio assim, né? E agora, vou ou não vou? Pois ele pegou os soldados e foi até a casa de Eliseu. Ele viajou dias, né? Era uma viagem longa. E Naamã, ele era um homem rico, né? Ele tinha muitos posses, estava acostumado com luxo. Mas só que todo esse dinheiro não trazia cura para ele. Então tá.
Aí ele foi até a casa do profeta Eliseu. Chegando lá, ele nem desceu do carro, ele simplesmente do carro não. Na época era uns cavalos, né? Com umas charretes e tal. E aí ele chegou e mandou os empregados ir até a casa de Eliseu. Chegando lá, Eliseu simplesmente falou para os profetas, os empregados contaram: olha, o comandante Naamã está te esperando, quer falar com você. Simplesmente Eliseu falou: fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Nem atendeu Naamã. E aí os empregados foram e deram o recado, né, para Naamã. Aí Naamã: como assim? Ele nem veio me receber. Ele nem veio pôr a mão na minha cabeça e orar para esse Deus, para me curar. Só sei que ele ficou indignado. Pegou: vamos embora. Pegou e estava indo embora junto com os soldados, né? Estava indo embora junto com os soldados. E no meio do caminho, os soldados falou: mestre, nós já viemos até aqui. Por que o senhor não vai? Faz o que o Eliseu mandou. Aí ele meio assim pensou, repensou, aí ficou meio de nariz virado. Tá bom. Então eu vou lá mergulhar nesse rio. Esse Rio Jordão, crianças, é um rio muito sujo. É tipo assim, pior que o Rio Tietê na época, né? É muito sujo. E aí, Naamã foi: tá bom, né? Vou lá mergulhar. E aí Naamã mergulhou. Saiu, nada. Todo sujo. Mergulhou de novo. 2. Nada. Mergulhou a 3ª vez. Nada. E os empregados: vai, mestre, mergulha mais, ainda falta, todo mundo, né? Vai, mergulha, tal. 3ª, né? Agora mergulhou a 4ª vez. Nada. Mergulhou a 5ª vez. Nada. Aí mergulhou a 5ª, a 6ª vez. Mergulhou e nada. Aí ele respirou fundo e mergulhou a 7ª vez. Quando ele saiu, um milagre aconteceu. Ele saiu limpo. Cadê as lepras? Sumiu. Naamã foi curado. Glória a Deus. Então, crianças, o que a gente pode aprender dessa lição? Você sabia que cada mergulho tem um significado? Cada mergulho que o Naamã fez tem um significado. O primeiro mergulho foi o quê? Da humilhação. Por quê? Naamã era um homem cheio de posses. Imagina eu mergulhar nesse rio sujo? Imagina, nem pensar. Não, mas ele teve que ir naquele rio sujo. Então foi a humilhação. Ele teve que deixar de ser, ser humilde, né? Então para ele foi uma humilhação aqui. O segundo mergulho foi o orgulho. Naamã era um homem muito orgulhoso. Então a gente não pode ter orgulho, né? Então, para ele estava acostumado com regalias, muito luxo. Imagina que isso, que ele ia fazer aquilo. Mas enfim, ele teve que quebrar o orgulho dele e descer no rio, né? O terceiro foi o quê? A fé. Ele teve que ter fé para poder ele ser curado. Então, ele se humilhou, ele quebrou o orgulho, ele teve fé. O orgulho da fé. O quarto foi o quê? Obediência. Se ele não tivesse obedecido o profeta, que através de, ouviu a voz de Deus, através da vida do profeta, ele não teria sido curado. Então ele teve que ter o quê? Obediência. Não é verdade? E o quinto mergulho foi o quê? Restauração.
Então, conforme ele mergulhou, Deus já foi trabalhando na vida dele, já foi restaurando, né, de fora para dentro. Não é verdade? O sexto mergulho foi o quê? Gratidão. Naamã já tinha que ter gratidão no coração, agradecer a Deus, né, pela bênção, por mais que ele não estava vendo, mas ele tinha que ter gratidão no coração, sempre ter um coração grato. E o último, quando ele mergulhou e que foi curado, ele se levantou como que? Adoração a Deus, porque ele adorava outros deuses, né? E os outros dos deuses dele nunca não resolveram. Então ele deixou de adorar os outros deuses e passou a adorar a Deus, o verdadeiro Deus, né? Então essa é a lição de hoje. Espero que vocês tenham entendido a lição, que a gente sempre tem que estar se humilhando, quebrando nosso orgulho, obedecendo, né? Buscando a Deus, né? Na nossa restauração, sendo um coração grato e sempre adorando ao Senhor. Amém? E a lição da semana, vocês vão falar os 7 mergulhos, tá? Como foi os 7 mergulhos. O primeiro mergulho de Naamã, vai falar, Naamã, para ser curado, ele teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E cada mergulho teve um significado. Quais foram os significados dos mergulhos? Humilhação, orgulho, quebrar o orgulho, quebrar a humilhação, ter fé, obediência, restauração, gratidão e adoração, tá bom? E no final falar o versículo, né? Assim, pode falar quais são os mergulhos, quais foram os mergulhos que Naamã precisou ter para poder mergulhar, né, no coração. Pode pincelar alguma coisa da história, coisa bem rápida, para o vídeo também não ficar muito grande, tá? E pode ler o versículo também, tá bom? Então, essa é a nossa aula dessa semana. Espero que vocês gostem e entendam. Qualquer coisa, pergunta para a mamãe. Pode mandar áudio para tia Tati, tá bom? Um beijo, Deus abençoe.